Pensa comigo. E se os segredos para construir riqueza hoje em dia já tivessem sido descobertos há milhares de anos? E se eles estivessem escondidos nas ruínas de uma cidade lendária? Pois é, hoje a gente vai abrir os cofres da antiga Babilônia para desvendar uma sabedoria sobre dinheiro que, olha, continua tão poderosa hoje quanto era lá atrás. Então, vamos mergulhar nisso. A gente está falando da Babilônia, a primeira metrópole da história. Pensa só, mais de 200 mil pessoas. Eles criaram o mapa-mundi mais antigo que a gente conhece. E, sem surpresa nenhuma, se colocaram bem ali, no meio de tudo. Para eles, não tinha dúvida. A Babilônia era o coração pulsante do universo. Olha, a cidade era um verdadeiro espetáculo, sabe? Tinha muralhas gigantescas, os famosos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, nada menos. Mas, e sempre tem o mais, né? Por trás de toda essa grandeza, a realidade para a maioria das pessoas era bem parecida com a de hoje. Aquela história de ralar muito, trabalhar duro e no fim do mês a bolsa continuar vazia. E aí que fica a grande pergunta, né? Como é que um povo que vivia no meio de tanta riqueza descobriu os princípios para construir uma fortuna pessoal? E mais importante, como é que essas lições tão antigas ainda servem para ajudar a gente com os nossos perrengues financeiros de agora? A resposta para isso, curiosamente, não vem de um rei ou de um banqueiro, não. Ela começa com a história de um cidadão comum, um cara que estava, assim, completamente frustrado com a sua situação. Então, conheçam o Bansir. Ele era um fabricante de carruagens. E não era qualquer um, viu? Ele era o melhor da Babilônia. O cara trabalhava sem parar, mas, mesmo com todo esse esforço, o sentimento era sempre o mesmo: desânimo. Ele olhava para a oficina, olhava para a bolsa de moedas e ela estava sempre vazia. É isso que ele desabafa para o amigo dele, o Kobe, que era músico. É uma sensação que atravessa o tempo, não é? Aquela coisa de correr, 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 tipo numa esteira, mas financeiramente parece que a gente não sai do lugar. E é aí que a frustração dos dois vira uma atitude. Em vez de só ficarem se lamentando, eles decidem procurar uma solução. E para isso, eles vão atrás da pessoa mais qualificada que eles conheciam. Eles sacaram que reclamar não ia encher a bolsa de ninguém. Para virar o jogo, eles precisavam aprender com alguém que já tinha dominado o jogo do dinheiro. Por isso, foram procurar o Arcade. E o legal é que não foram para pedir dinheiro, mas para pedir conhecimento. Mas olha só que interessante. O Arcade não nasceu em berço de ouro, não. Ele começou lá de baixo como um simples escriba e a grande virada na vida dele começou com um acordo. Ele prometeu a um homem muito rico, chamado Algamish, que trabalharia a noite toda em troca de um único segredo financeiro. E essa decisão mudou a vida dele para sempre. E o segredo que o Algamish ensinou para o Arcade foi este aqui. A lição fundamental não é sobre ganhar mais, é sobre guardar primeiro. Antes de pagar o padeiro ou o sapateiro, era preciso se pagar primeiro, guardando pelo menos 1/10 de todos os ganhos. Essa é a sementinha de onde a árvore da riqueza pode crescer. Ok, mas a gente está falando de uma história de milhares de anos atrás. Como é que essas parábolas e lições sobreviveram para chegar até nós hoje em dia? Elas foram revividas em 1926 por George S. Clason. Ele compilou essas parábolas primeiro em uma série de panfletos e depois no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E esse livro virou um clássico moderno de finanças pessoais justamente porque traduziu essa sabedoria antiga para uma linguagem que todo mundo consegue entender. Com base nos ensinamentos do Arcade, o livro pega os princípios de construção de riqueza e resume tudo em 5 regras bem claras e bem práticas. As 5 leis do ouro são um guia passo a passo. A primeira, acumule capital. A segunda, faça esse capital trabalhar para você, como um exército que gera mais riqueza. Hoje a gente chama isso de investir, né? Terceira, busque conselho de especialistas. Quarta, proteja o seu capital principal do risco. E quinta, desconfie de promessas de enriquecimento rápido e fácil. E essa terceira lei é ilustrada pela própria jornada do Arcade. No começo, ele perdeu todas as economias dele. Por quê? Porque ele confiou o dinheiro a um fabricante de tijolos que prometeu comprar joias raras. O problema é que um fabricante de tijolos entende de tijolos, não de joias. A lição é clara. Busque conselhos com quem entende do assunto. Essa citação do Arcade resume perfeitamente as leis 4 e 5. A verdadeira construção de riqueza é um processo lento e constante. O mais importante é priorizar a segurança do capital em vez de se deixar levar por promessas de lucros enormes e rápidos, que geralmente levam à perda total. Então,
No fim das contas, o que a gente pode tirar de tudo isso para nossa vida hoje, no século XXI? A resposta é, praticamente, tudo. A sabedoria da Babilônia vai muito além de só poupar. Ela ensina a controlar os gastos, a transformar a própria casa num ativo, a planejar o futuro e, principalmente, a investir em si mesmo para aumentar o potencial de ganho. Cada um desses pontos é um pilar para uma vida financeira sólida. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa de todas. Os princípios para construir riqueza não são complicados ou secretos. Eles são simples, universais e atemporais. Funcionaram lá na antiga Babilônia e funcionam hoje, porque se baseiam na natureza humana e na matemática, que são coisas que não mudam. No final, a mensagem da Babilônia não é só sobre dinheiro, é sobre tomar o controle. Ela nos diz que prosperidade não é uma questão de sorte, mas sim de disciplina e conhecimento. E se, com determinação, o caminho pode ser encontrado, a pergunta que fica é: qual o primeiro passo que se pode dar hoje para encontrar esse caminho?